O Estado brasileiro teve envolvimento na morte da estilista Zuzu Ângel. A afirmação foi feita hoje pelo ex-delegado Cláudio Guerra em depoimento à Comissão Nacional da Verdade. O ex-delegado voltou a falar sobre os crimes que cometeu a mando do regime, sobre o atentado do Rio Centro e sobre uma usina no Rio de Janeiro que foi usada para incinerar corpos de pessoas até então consideradas desaparecidas. Cláudio Guerra atuou no SNI, o Serviço Nacional de Informações. Ele conta que era designado para executar opositores da ditadura. Foram pelo menos 6 assassinatos. Ele nega que tenha torturado prisioneiros. Uma das ações que foi detalhada hoje refere-se à incineração de corpos de pessoas assassinadas por agentes da repressão. Para isso eram usados os fornos de uma usina de cana-de-açúcar localizada no município de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A usina Cambaíba pertencia ao então vice-governador do estado, que apoiava e financiava o regime. Guerra confessa que ele próprio incinerou 13 corpos. As vítimas vinham de 2 locais usados para a tortura. Um deles era a Casa da Morte de Petrópolis, também no Rio de Janeiro. Foram mortas algumas na Casa da Morte, outras dentro do quartel da PE na Barão de Mesquita. Eu apanhei alguns corpos na Casa da Morte e outros na Barão de Mesquita. Entre as vítimas, Joaquim Pires Cerveira, o Major Cerveira, militar que passou a atuar contra o regime e que era considerado desaparecido. O ex-delegado conta que o coronel Fred Perdigão, morto em 98, teria contado a ele no início dos anos 80 que, seguindo ordens superiores, provocou o acidente que matou a estilista Zuzu Ângel. Ele queria a ajuda do delegado para dar fim nas fotos do inquérito que investigava o acidente. Nas imagens, o coronel Perdigão aparece ao lado de curiosos. Ele tinha ido conferir se a operação tinha dado certo. Ele tinha planejado, obedecendo ordem, a simulação do acidente dela. E que ele estava muito preocupado porque havia sido fotografado. Ele pediu ao Augusto para ver que Augusto tinha, como policial, e ele era uma pessoa que tinha muito entrosamento local, para ver se recuperava essas fotos. Não conseguiu. Então era uma preocupação dele. Sobre o atentado do Rio Centro, ele confirma que se tratava de uma farsa montada pelo Exército. A minha equipe seria encarregada de prender pessoas da LN para ser responsabilizado pelo fato. A minha missão era prender as pessoas que iam ser responsabilizadas. A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2012 para apurar violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período de ditaduras no Brasil. Em dezembro de 2013, o prazo para a conclusão dos trabalhos foi prorrogado até dezembro deste ano. E o Repórter Brasil conversa agora com Pedro Dalari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Boa noite, Pedro. Boa noite. A comissão considera como devidamente esclarecidos casos como o da morte da estilista Zuzu Ângel, a da Casa da Morte em Petrópolis e o caso da usina que queimava corpos também no estado do Rio de Janeiro? Estamos avançando muito na elucidação desses casos, né? Em relação ao que se sabia antes da instalação da Comissão Nacional da Verdade, o quadro hoje é muito maior de informações e nós temos muito mais elementos e vamos avançar até o final dos trabalhos da comissão no sentido de apresentar um quadro, acho que bastante consistente de informações. O prazo para o funcionamento da comissão vai até dezembro, não é isso? Isso, a comissão tem o prazo de funcionamento até 16 de dezembro. A lei que a instituiu prevê que ela deve encerrar as suas atividades com a apresentação de um relatório e nós vamos fazer isso no dia 10 de dezembro. Por que 10 de dezembro? Porque 10 de dezembro é o dia que no mundo inteiro se comemora os direitos humanos. Então, vamos até antecipar em 6 dias o nosso prazo para que no dia 10 de dezembro de 2014 venha a conhecimento público o relatório da comissão. Muitas das conclusões do relatório certamente ainda dependem do trabalho que vai ser feito de agora até o dia 10 de dezembro. Mas o que pode ser adiantado? Olha, há 2 aspectos importantes. Um deles é que, em relação aos casos específicos, está se avançando muito.
Então, o caso Rubens Paiva, por exemplo, o deputado que foi assassinado e seu corpo ainda se encontra desaparecido, provavelmente jogado no mar ou no rio. Morte já foram esclarecidas pela comissão. O Estado foi considerado responsável. Foi considerado responsável e não há dúvida, inclusive as pessoas que estiveram envolvidas, nós sabemos quem são. Então, em relação a casos pontuais, a casos específicos, o relatório vai ser muito elucidativo. Mas talvez o que seja mais importante seja a caracterização de que esse quadro de graves violações de direitos humanos que existiu na ditadura não foi produto, como até agora as Forças Armadas queriam fazer crer, de alguns psicopatas que cometeram excessos. Houve uma política pública de graves violações de direitos humanos. O próprio depoimento hoje do delegado Cláudio Guerra mostra como o Estado se organizou para matar, para torturar, para sumir com corpos, ou seja, era uma ação coordenada por funcionários públicos pagos com dinheiro público para praticar crimes, não é? E isto é que, esse quadro é que está ficando bastante claro já para a comissão. E o que a comissão vai fazer com essa conclusão? Qual é a consequência? Veja, a comissão, ela não tem poderes jurisdicionais, ou seja, ela não pode julgar, ela não processa ninguém, ela tem como finalidade apurar fatos, né? A finalidade é esta. Agora, é claro que a partir do momento em que o relatório apresenta um quadro muito consistente de como é que se deu esse conjunto de violações de direitos humanos, disso resultarão consequências. Do ponto de vista da responsabilização daqueles que cometeram esses crimes, o Ministério Público já vem tomando providências e certamente vai se intensificar isso após o relatório. E do ponto de vista da adoção de medidas na organização do Estado, que, até para atender o que é o objetivo da lei, impeçam que isto volte a ocorrer. Agora, do ponto de vista da responsabilização de eventuais culpados, até onde pode-se ir? Afinal, as pessoas que praticaram esses crimes ou estiveram ou foram aliadas do regime naquela época argumentam que a lei da anistia sepultou o assunto. Esse é um debate que existe hoje no Brasil, que existiu na Argentina, no Uruguai, no Chile. O que está em jogo? Nesses países, ainda quando se estava sob regime militar, houve a aprovação de legislação de anistia numa espécie de ação preventiva daqueles que ainda no poder procuraram se acautelar contra possíveis ações criminais. E hoje há, no Cone Sul todo e no Brasil agora com mais intensidade, um questionamento da validade dessa legislação que nasceu nessas circunstâncias, ou seja, a anistia, a legislação não foi produzida num contexto de grande entendimento, de foi conduzida ainda, foi empurrada goela abaixo. E aí, qualquer estudante de direito sabe que isto gera um vício de origem, não é? E isto é que está fazendo com que tenha sido reaberta no Brasil a discussão sobre a validade da lei de anistia. A comissão não entra nesse mérito, não é competência dela, a competência da comissão é apurar fatos, ela não tem capacidade jurídica para entrar nessa discussão, mas é evidente que, na medida em que os fatos vão se tornando mais nítidos, que essa discussão acabe se intensificando, né? Agora, como é que a comissão se relaciona neste momento com as Forças Armadas? Há pouco, as Forças Armadas divulgaram uma nota em que afirmavam que não houve essa prática disseminada e, mais uma vez, reafirmavam aquela tese antiga de que foram casos isolados, provocados por agentes ou psicopatas, como disse o senhor. Qual é o relacionamento, qual é o nível de entendimento que se consegue e de colaboração, principalmente, das Forças Armadas? Veja, a comissão tem procurado manter um relacionamento institucional respeitoso e consistente com as Forças Armadas. A Comissão Nacional da Verdade não é uma ONG, não é uma organização não governamental. Ela é um órgão de Estado e, portanto, não tem sentido, como órgão de Estado, ela não se relacionar com as Forças Armadas ou com qualquer outro órgão de Estado. Temos conseguido algumas coisas importantes. Por exemplo, a medida das Forças Armadas de instaurar comissões de sindicância, nosso pedido para apurar graves violações de direitos humanos e as circunstâncias que ocorreram em
instalações militares foi um gesto importante e a comissão reconhece isso. Agora, os resultados têm sido muito decepcionantes, né? Quer dizer, a gente não sente nas Forças Armadas a predisposição para superar esse momento da história, né? Ou seja, é evidente que houve tortura no Brasil, é evidente que as Forças Armadas, contra inclusive o que é a sua tradição histórica, porque historicamente as Forças Armadas não foram protagonistas de tortura no Brasil. Isso ocorreu no período da ditadura militar. E, contrariamente a essa evidência que é pública e notória, recentemente, inclusive, documentos fornecidos pelo governo norte-americano comprovaram que se torturava no Brasil na década de 70. Para nossa surpresa, as Forças Armadas insistem em manter a versão de que não houve desvio de finalidade em instalações públicas, porque elas não foram utilizadas para fins ilícitos, não foram utilizadas para tortura. Nós perseveraremos na perspectiva de que esse quadro evolua, né? Embora as Forças Armadas e o Exército sejam contínuos, é evidente que hoje há uma jovem geração de oficiais que não tem relação com esses fatos do passado e não é razoável que eles fiquem com essa herança maldita que é a tortura, que é esse quadro de graves violações de direitos humanos, e nós temos a expectativa que haja uma evolução nessa posição. Muito bem, o Repórter Brasil deseja que a comissão conclua o seu trabalho com sucesso e que esclareça, por fim, esse período tão ruim da história brasileira. Eu agradeço a atenção e voltarei aqui tantas vezes quando forem necessárias para esclarecer sempre a sociedade sobre o que é realmente algo importante, que é a sociedade ter memória, não é? E saber o que houve na sua história. Muito obrigado. Nós conversamos com Pedro Dalari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade.